Olá, você que nos acompanha no canal da Metsu no YouTube, eu sou meteorologista Estel Cias. Te inscreve, aciona as notificações, deixa teu relato, teu comentário para a gente. Acompanhe em metsu.com todas as atualizações de tempo, clima, situação dos rios. Seja assinante e tenha acesso a mapas e gráficos dos principais modelos atmosféricos do mundo todo. Olhando a projeção para os próximos 10 dias, a gente vê uma configuração típica de inverno, em que há o domínio de uma massa de ar seco no centro do território nacional e os eventos de chuva mais significativos nos extremos norte e sul. Mas vejam, tem chuva entre Mato Grosso do Sul e São Paulo e a faixa leste do Nordeste brasileiro, a parte litorânea também com instabilidade. Começando pelo sul, os volumes previstos aí para esses próximos 10 dias não são tão altos como os períodos anteriores. Mas ainda assim, nessa faixa aqui do Campos de Cima da Serra, média ao Uruguai, ainda tem projeções entre 100 e 150 milímetros. Então, a bacia do Rio Uruguai ainda vai receber esses volumes de precipitação. Chove na quarta, chove na sexta, e depois lá na semana que vem, no comecinho do mês de julho, por volta do dia 3, 4, um novo evento de precipitação. Então, nesses 3 eventos poderá ocorrer tempestades com aquela concentração, muitas vezes irregular, de chuva num ponto, volumes altos, mas em outras áreas logo ao lado não chove tanto. E a metade sul e oeste do Rio Grande do Sul seguem com menos chuva comparado a outras áreas do Rio Grande do Sul. Grande Porto Alegre está aqui na faixa de 50 a 75 milímetros. Santa Catarina, a gente vê uma certa regularidade em grande parte do estado. O Paraná, metade sul, concentra os maiores volumes na casa de 50 a 100 milímetros. E a boa notícia é que aparece pelo menos alguma chuva, ainda que seja de baixos volumes, no setor norte do Paraná, que tem sido castigado por uma seca já desde o verão, realmente situação muito crítica lá nos municípios do norte do Paraná. Um abração aí para a audiência de lá, que vem sempre nos comentários conversar conosco. São Paulo tem previsão de chuva no finalzinho dessa semana, a frente fria que vai trazer o frio intenso polar para o Rio Grande do Sul, ela sobe no finalzinho do mês e pode reorganizar a instabilidade, levando chuva para a metade sul e leste. Até tem aqui a projeção para a Baixada Santista, para essa época do ano, um volume até bem significativo, entre 50 e 100 milímetros, pegando a região metropolitana de São Paulo, mais de 50 milímetros, então pode até ocorrer alguma situação de tempestade, e a gente vai atualizar lá em metsu.com. Norte de São Paulo, Triângulo Mineiro, grande parte de Minas Gerais sem chuva. Rio de Janeiro, na faixa leste, tem previsão de volumes na faixa de 50 milímetros, que também para essa época do ano é um volume bem expressivo. Litoral do Espírito Santo, volumes abaixo de 15 milímetros de precipitação. O centro-oeste tem uma condição típica desta época do ano, com o domínio de uma massa de ar seco. Em Goiás, Distrito Federal, Mato Grosso do Sul, aquela instabilidade que sobe no final do mês, pode trazer alguma instabilidade, mas é isolada, é irregular. Grande parte do estado ainda sem chuva nesses próximos 10 dias, com baixa umidade, com risco de queimadas, temperatura alta, combinado com a baixa umidade, com vento, acaba produzindo essas queimadas, esses incêndios. E a previsão para o Nordeste, grande parte da área também com escassez de chuva. A gente vê um sinal aqui para o extremo norte do Maranhão, Piauí sem chuva, Ceará, Rio Grande do Norte no interior, Paraíba, Pernambuco, grande parte da Bahia também sem chuva, apenas a parte litorânea entre Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia é que tem essas projeções um pouco mais expressivas, e destacamos aqui Pernambuco e Alagoas com essas projeções mais expressivas ao redor de 30 a 50 milímetros na parte litorânea. Tempo muito seco no interior, mais um período de 10 dias que segue sob o domínio dessa massa de ar seco, inibindo qualquer condição de chuva. E o norte está um padrão parecido até da semana passada, que o Acre diminuiu bastante a projeção de chuva em relação à semana passada, sul do Amazonas sem chuva, Rondônia, grande parte do centro-sul do Pará, Tocantins sem nenhum sinal de chuva de instabilidade. As projeções também diminuíram com relação a Roraima e o Amapá, o norte também do Pará, com acumulados entre 50 e 100 milímetros, norte e nordeste do Amazonas também, com esses acumulados entre 50 e 100 milímetros, na parte mais central, na casa de 30 a 50 milímetros. Então, realmente se instalando um regime de precipitação típico de inverno, em que há uma redução da chuva, uma persistência desse domínio de ar mais seco, favorecendo aí índices de poluição em alta, risco de queimadas mais alto também em decorrência dessa condição atmosférica. É claro que a causa é humana na maioria das vezes, na esmagadora maioria das vezes, mas a condição atmosférica é muito favorável ao alastramento dessas queimadas e nessas situações aí de vento forte, de ar muito seco e de temperatura em alta por um período prolongado, como ocorre tipicamente
nesse período de inverno. Então, atenção, sul do país, ainda os eventos de tempestades podem trazer risco à população, especialmente metade norte do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e sul do Paraná, pelo menos na quarta e sexta-feira desta semana, e estaremos acompanhando e monitorando lá em metsu.com. Não deixe de nos acompanhar. Até mais.